Querida presidente em exercício Tia Ju, nobres colegas aqui presentes, senhoras e senhores que nos assistem pela TV Alerj, cidadãos da região dos Lagos, da minha cidade de Cabo Frio, São Pedro Aldeia e Arraial. Presidente, hoje, com muito orgulho, nós tivemos um embate político e salutar na Comissão de Constituição e Justiça, movimento parlamentar que muitas vezes a população não tem acesso e não sabe a intensidade e os reflexos desse trabalho para o seu dia a dia. Hoje discutimos na CCJ projeto de lei que tratava do regime diferenciado de tributação, regime esse que beneficia mais de 30 municípios do estado do Rio de Janeiro com alíquotas do ICMS, do Imposto sobre Circulação, alíquota diferenciada de 2% para alguns casos, 12% para outros, uma alíquota que realmente atrai indústrias e empresas. E a minha região estava fora desse regime diferenciado. E hoje conseguimos, com uma grande batalha, incluir os municípios de Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia e Cabo Frio neste regime de diferenciação tributária, o que permite, neste momento de crise financeira, que nossa região atraia empresas de grande porte, indústrias, para gerar aquilo que nós precisamos tanto, gerar a economia por intermédio da iniciativa privada, possibilitando a geração de empregos para a nossa população que tanto precisa. Me sinto orgulhoso desse trabalho, agradeço aos colegas de CCJ que nos permitiram avançar nesse caminho. Um projeto de lei, uma lei que remonta ao ano de 2015, e os representantes de nossa casa não conseguiram incluir a região dos Lagos nesse grande regime de diferenciação tributária. E quando faço isso, a gente já olha para o futuro, a gente pensa, qual o caminho que o nosso estado terá na economia, qual o caminho que Cabo Frio, a região dos Lagos terá, se não atrairmos grandes empresas para a geração de emprego. A dependência dos recursos do royalties pode gerar a falência desses municípios, que não souberam até então investir seus recursos. E quando eu falo investir, é investimento público de verdade, para que o município não dependa dessa fonte de recursos que é finita, que acabará. A gente está num problema muito grande, porque em novembro agora estamos sujeitos a uma decisão do Supremo Tribunal Federal que pode fazer a divisão dos recursos dos estados produtores com os demais entes federados do Brasil. E isso traz um impacto violento para a nossa economia. E eu tive assim a grande honra de ter sido nomeado por essa casa como presidente da Frente de Defesa dos Royalties do Estado do Rio de Janeiro, e preocupado com a pauta da economia do Estado, convocamos a audiência pública para o dia 3 de outubro próximo, para trabalharmos e tratarmos de que forma podemos contribuir para que esse caos financeiro não aconteça, para que o Estado do Rio de Janeiro não perca esses recursos. Eu estou falando isso tudo porque há uma interligação entre o desenvolvimento da economia, a ausência de perda dos royalties, e isso traz impactos sérios na vida do cidadão de bem, traz impactos sérios no seu dia a dia, e a gente vai tentar exemplificar de que forma isso acontece. Hoje em Cabo Frio, nós temos uma média de 20 milhões de royalties por mês, se a gente considerar o recebimento das parcelas trimestrais do royalties. E a cidade vive um colapso financeiro com todo esse dinheiro. A saúde não funciona, a educação está em greve todo mês, a cidade está esburacada, a cidade turística linda, que não tem um investimento
com essa fortuna de recursos dos royalties. Agora imaginemos se não trabalharmos para que esses recursos não se percam, não sejam distribuídos pelos outros entes federativos. Cabo Frio cai de 20 milhões de receita de royalties, aproximadamente, para 3 milhões por mês. E as pessoas estão a brincando de administrar. O problema é sério. A gente tem que realmente correr atrás de outras fontes de recursos da cidade. Quando eu vi a possibilidade de colocar Cabo Frio, São Pedro e Arraial do Cabo no regime de tributação diferenciada, eu já estava pensando de que forma que nós socorreremos a nossa região se os royalties acabarem. E isso é uma pauta que não é uma pauta de governo, isso é uma pauta de Estado, é uma pauta que independe do seu gestor. Todos os políticos da região, do Estado do Rio de Janeiro, têm que abraçar a causa para que a gente realmente consiga soerguer o nosso Estado e principalmente a nossa região dos lagos. Então, ao cidadão de Cabo Frio, da minha cidade, eu digo, se está ruim hoje, pode piorar se a gente não trabalhar para trazer empresas e trabalhar para não perdermos esses recursos. E a administração pública municipal, ao invés de estar focada nisso, em gerar empregos, trazer empresas, está pensando em fazer política. E fazer política com os recursos públicos que já são precários por sua malversação. Falta remédio, falta médico, mas não falta dinheiro para contratar cabo eleitoral. Recebendo uma fortuna sem trabalhar, para fazer política. E depois não sabem por que a cidade está no caos que está. E o que me abisma, o que me deixa realmente transtornado, é que não é só o grupo do atual prefeito que está fazendo esse movimento. Por questões políticas, o prefeito se uniu, inclusive com seus adversários, num movimento político que eu nunca vi igual, buscando aliciar cabos eleitorais de eventuais pré-candidatos para inchar a máquina que está quebrada. Estão brincando de fazer política e não estão vendo lá na frente que a gente pode realmente entrar no colapso. Cabo Frio não precisa disso, a região não precisa disso. A região precisa ter esperança de que realmente o seu povo terá emprego, de que nossas crianças irão aos hospitais e terão atendimento médico, que os professores receberão em dia seus salários e não precisarão todo mês fazer greve. Cabo Frio é a cidade linda, costumo dizer, a mais bela do mundo. Está triste, o povo está desmotivado. Essa alegria tem que ser resgatada. E só se resgata essa alegria do povo, que é um povo heróico e trabalhador, com trabalho. E é aí que a política entra. Essa é a parte salutar da política. Buscar os instrumentos que realmente possam modificar a vida das pessoas. A nossa economia não vai melhorar de um dia para o outro. Tem que ter trabalho. A gente tem que mostrar como fazer. O regime diferenciado de tributação é um desses instrumentos. A gente está buscando isso realmente para atrair empresas que fogem de uma região que tem um porto alfandegado em Cabo Frio, um aeroporto internacional, um porto alfandegado em Arraial do Cabo, um aeroporto internacional e alfandegado em Cabo Frio, uma malha rodoviária em São Pedro da Aldeia, uma sinergia econômica muito forte de uma região que tem um patrimônio histórico e cultural vasto, belezas naturais sem iguais, que tem tudo para crescer. Vai crescer, o povo de Cabo Frio, o povo da região dos lagos vai voltar a sorrir, mas para isso, esse povo precisa ter o seu pão de cada dia, tem que ter a assistência médica mínima possível. Nossos filhos têm que estar estudando, e isso se faz com o trabalho. Então hoje eu vim aqui prestar contas
do meu dia de hoje, do meu trabalho desenvolvido na CCJ, pensando, na verdade, no futuro da minha filha, no futuro dos filhos dos cidadãos da minha região. Que Deus abençoe a região dos lagos, Deus abençoe o estado do Rio de Janeiro, que Deus guarde e preserve a minha querida cidade de Cabo Frio, que voltará a ser alegre. Uma boa noite a todos.